pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda parte da aula sobre física quântica. Na primeira aula, eu tinha falado com vocês sobre a questão da ressonância, certo? Uma breve explicação. A ressonância é quando duas frequências iguais, certo? Se encontram. Quando elas se encontram, as duas sofrem um estímulo interno e uma vai estar aumentando e amplificando a outra, certo? Dentro desse campo, dentro dessa área, todas as frequências que forem iguais vão estar entrando em ressonância e uma vai estar amplificando a outra, certo? Lembrando a vocês que a questão do pensamento gera uma frequência por causa das sinapses neuronais que existem no nosso cérebro e por causa da descarga elétrica, da química gerada por cada um dos neurotransmissores. Então, chegamos à conclusão de que o nosso pensamento atrai as coisas para a gente. Por quê? Através do pensamento geramos uma determinada química no nosso cérebro e essa determinada química gera o efeito da ressonância, ok? Então vamos lá. Eu tinha terminado na última vez falando sobre os neurônios espelho. Teve um cortezinho um pouco abrupto que eu tinha um compromisso e eu estava gravando aqui para vocês. Eu esqueci do compromisso. Então eu fui avisado, né, pela minha mulher e acabei que eu tive que parar rapidinho e o corte ficou meio estranho, tá? Mas vocês não perderam nada, absolutamente nada de conteúdo, tá ok? Então, matando aqui a questão, nós resolvemos já a questão da atração e a questão dos neurônios espelho, tá ok? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Hoje nós vamos falar sobre por que nós temos essa distinção entre macro e micro, tá? Então vamos lá. Enquanto a física clássica, né, ela trabalha no macro, a física quântica ela trabalha no que a gente pode chamar de micro, tá ok? Então, quando a física clássica não consegue explicar, é aí que entra a física quântica, tá ok? A física quântica ela vai estudar os fenômenos que são relacionados ao mundo pequeno, ao que a gente chama de mundo quântico, certo? Dentro do mundo quântico, todas as leis da física macro, ou seja, todas as leis da física clássica, se tornam desatualizadas, se tornam obsoletas. Então, um novo entendimento tem que ser gerado para a gente poder estudar a questão do micromundo, certo? A questão do mundo quântico. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar nessa frase, tá ok? Que matéria é energia condensada. Nos estudos de física quântica, quando a partícula, né, o átomo, ele é composto, como todos sabem, de nêutrons, prótons e elétrons. Então vamos lá, pessoal. Quando na física clássica nós vamos estudar a matéria, nós chegamos até aqui. Nós chegamos até o átomo, e nós chegamos até as partes do átomo dentro da física clássica. Na física quântica, nós vamos estudar tudo que está o menor possível. Vai sempre aproximando, até chegar na parte indivisível da matéria. E a parte indivisível da matéria é a energia, certo? Então, dentro da física quântica, a gente aprende que matéria é energia condensada.
Então é como se eu estivesse pegando essa caneta aqui e essa caneta fosse uma pedra de gelo em questão energética. O gelo não é um estado da água, um estado da matéria. O gelo é, o que o gelo é? É a matéria, é a água, a matéria é a água, numa baixa temperatura, no estado sólido, as partículas lá bem congeladinhas, bem juntinhas, praticamente sem nenhum tipo de movimentação, certo? E a matéria é a mesma coisa. São os átomos, são as partículas de energia extremamente condensadas, extremamente ali prensadas, apertadinhas, que formam a matéria dessa forma, né? Então, com base nisso, o que a gente pode definir? Uma coisa que gera muita controvérsia no mundo físico é quando a gente vai juntar a questão da física quântica com a espiritualidade. Porque a gente vai juntar e vai dizer o seguinte: olha, os seus pensamentos afetam a matéria. É, basicamente isso. Se você pega a metafísica da saúde, ela vai se apropriar exatamente disso. Quando você tem um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psíquico, isso vai gerar uma reverberação no seu campo energético e isso vai afetar a sua matéria. Ou seja, a nossa antena, né? Lembra que eu falei para vocês que o nosso corpo aqui é como se fosse uma antena de rádio? Então essa antena de rádio vai gerar uma determinada frequência no campo, certo? E tudo que tiver dentro desse campo vai ser afetado. Como o corpo humano é matéria e a matéria é energia condensada, a energia ela é afetada por uma oscilação de frequência, certo? Então, se eu tiver com uma frequência ruim, de um pensamento negativo, de um sentimento negativo, essa frequência desse sentimento, desse pensamento vai afetar a matéria que está dentro desse campo. Logo, essa matéria é o nosso corpo. Então, na metafísica da saúde, por que a gente fala que 100% das doenças são psicossomáticas? Justamente por causa disso. O pensamento tem uma faixa vibracional e essa faixa vibracional vai desestruturar a matéria, que é a energia condensada. Desestruturando a matéria vai causar um desequilíbrio e esse desequilíbrio é o que chamamos de doença. O inverso também pode acontecer. A mudança do pensamento, certo? A mudança do pensamento, um pensamento positivo, né? Ou um pensamento bom, ele não só pode, como vai causar uma outra oscilação, um outro abalo nessa matéria, e ele vai interferir positivamente nessa matéria, gerando a cura, né? Então, essa é a explicação, vamos dizer que científica ou pseudocientífica, cada um pega o termo que melhor lhe convier, para a questão da metafísica da saúde, curar qualquer tipo de doença. Vamos ver que dentro da física quântica nós temos mais ou menos 3 pilares essenciais: a não localidade, o entrelaçamento quântico e a dupla fenda, certo? Eu vou aproximar nas próximas aulas sobre esses aqui, só que hoje eu vou falar superficialmente sobre essas questões. Não localidade. O que é a não localidade? Para a física quântica não existe distância, tá? Isso aqui é um circunflexo, tá, gente? Para a física quântica não existe distância. Então, não existe a barreira do espaço, certo? Para a física quântica, o espaço não existe. Você, eu, né? Vamos lá. Eu, aqui, em Alagoas, certo? Eu posso afetar alguém que esteja no Japão. Desde que eu tenha o endereço energético dessa pessoa. O que seria o endereço energético dessa pessoa? Eu teria que primeiro conhecê-la, certo? E, conhecendo essa pessoa, eu teria que saber também a faixa vibracional dessa pessoa. A partir disso, eu poderia, né, afetar essa pessoa. Então, isso daqui é na teoria, gente. Na prática é um pouquinho mais complicada essa questão da não localidade. Técnicas que se aproveitam muito bem dessa questão da não localidade, por exemplo, é o Reiki. Quando
quando as pessoas não enviaram reiki à distância, para a energia não existe distância. A energia ela trabalha com o mundo micro, né? A física quântica trabalha com o micromundo, com o mundo quântico. Então, a energia ela vai se propagar em qualquer distância, em qualquer velocidade. E essa energia ela vai se propagar na velocidade da luz. Então, como a velocidade da luz é extremamente alta, ela, dentro do nosso planeta, você pode percorrer em segundos, né? Em menos de um segundo, toda a esfera do nosso planeta Terra. Então, quando a gente trata de energia e quando a gente trata de física quântica, não existe a barreira do espaço e também não existe a barreira do tempo, tá? Porque o tempo é uma ilusão da terceira dimensão, mas para isso a gente teria que estudar multidimensões, 9, 11, 15, várias dimensões aí, dependendo do estudo que vocês pegarem, certo? Então não vamos complicar, vamos simplificar, não vamos utilizar isso aqui por agora. Então, a física quântica se apropriando da não localidade, da não existência da distância, o que isso pode acontecer? Se eu tiver uma faixa vibracional interessante, numa determinada amplitude, eu posso afetar qualquer coisa, não só dentro do meu campo vibracional, como fora do meu campo vibracional. Para fora, eu posso ir além do meu campo vibracional, certo? Temos também o entrelaçamento quântico. O que é o entrelaçamento quântico? O entrelaçamento quântico são duas partículas com uma distância x entre elas, que podem ser anos-luz. Uma partícula pode estar num plano, uma outra partícula pode estar em outro plano, uma partícula pode estar na dimensão A, a outra partícula pode estar na dimensão B. Então isso não faz sentido, a matéria não faz, aonde está a partícula não faz sentido, né? Então vamos lá. Supondo que esse objeto A, no entrelaçamento quântico, fosse um carro, certo? E que ele tivesse entrelaçado quanticamente com a minha mão em outro lugar do universo. Então o que eu poderia fazer? Eu mexendo a minha mão, eu poderia abrir a porta desse carro, certo? O entrelaçamento quântico basicamente é isso. Eu vou dar só o conceito básico agora. Depois, nos próximos vídeos, eu vou aprofundar bastante nisso daí, tá? Então, é interessante que vocês entendam isso pelo menos superficialmente, porque para eu dizer como que vocês vão poder moldar a realidade de vocês, esses três conceitos têm que estar muito bem entendidos, tá? Então, basicamente, são duas partículas distintas que estão ligadas quanticamente sem fazer menção ao local e à distância, certo? Então, se a minha mão estiver quanticamente interligada a um carro em uma outra dimensão, ou em outro planeta, em outro universo, em outro, sei lá, em outro qualquer coisa, a distância não importa, tá? Eu estou explicando a teoria, não estou falando nada de coisa estranha não, isso é a teoria científica do entrelaçamento quântico, tá? Então, a minha mão, eu aqui, o carro pode estar anos-luz de distância e eu instantaneamente eu afeto o carro com a minha mão, certo? Então, o entrelaçamento quântico é isso, ok? Então, vamos lá. Partindo para o próximo, nós temos mais um conceito, dupla fenda. O que é o experimento de dupla fenda? Basicamente, o experimento de dupla fenda, e foram criadas duas situações, uma com e outra sem a ação do observador, certo? Então, o que é a ação do observador? Nota-se que quando colocou um determinado aparelho fazendo um bombardeio de partículas, certo? Em uma determinada chapa de metal com duas fendas, fendas 1, fenda 2, certo? Por isso o experimento dupla fenda, notou-se que o comportamento da partícula foi dessa forma. Ora, a partícula entrava, passava pela fenda 1, ora, a partícula passava pela fenda 2 e bombardeava o ponto em locais alternados de acordo com a fenda que ela passava, certo? Então, com a ação do observador, o experimento fez com que essa pequena partícula realmente virasse uma partícula, e essa partícula, ora passasse pela fenda 1, ora passasse pela fenda 2. O que isso quer dizer? O resultado foi determinado.
Na segunda parte do experimento, foi feito sem a ação do observador. O mesmo aparelho foi ligado nas mesmas condições, o mesmo emissor de partícula, a mesma placa de metal, as mesmas fendas, a mesma parte aqui atrás. Só que ninguém estava olhando. Colocaram nada lá, só colocaram aqui bombardeando e depois pegaram essa chapa aqui para poder estudar o resultado. O que aconteceu? Quando não tinha nenhuma ação do observador, a partícula se transformou em energia, certo? E passou ao mesmo tempo, ela se dividiu e passou ao mesmo tempo pela fenda 1 e pela fenda 2, gerando aqui a mesma quantidade de impressões nessa placa de metal. O que isso quer dizer? Possibilidades. Opa. Possibilidades. Sendo assim, com base nesse experimento, o que a gente pode perceber? O que os cientistas perceberam com esse experimento? Eles perceberam o seguinte, tá? Que a física clássica, ela é determinista. O que é determinista? É algo que está determinado, que não pode mudar, que vai acontecer daquele jeito, pronto, acabou. A física quântica, ela é um mundo de possibilidades. Ela vai depender de inúmeras variáveis, certo? E dentro da física quântica, nada nunca está determinado. É um mundo de possibilidades. Então, enquanto a física clássica trabalha com determinismo, a física quântica trabalha com as possibilidades, tá ok? O que eu separei para hoje foi isso, tá? E uma coisa bem rápida, nós já vimos a atração, a questão dos neurônios espelho, nós já vimos o mundo macro, o mundo micro, certo? Matéria, energia condensada, e aqui, não localidade, entrelaçamento quântico e dupla fenda, tá? Vocês já viram também, já falei para vocês que física clássica é determinista, física quântica é a física das possibilidades. Então, no nosso próximo encontro, amanhã, eu vou estar falando para vocês sobre não localidade. Ok? Eu vou estar falando mais aprofundadamente para vocês sobre não localidade. Depois eu entro em entrelaçamento quântico, depois eu entro em dupla fenda e depois eu vou falar das escalas das emoções do Dr. David Hawke. Ok? Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês e até a próxima.